Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aqui, né, sobre o nosso Flamengo. Nessa terça-feira o Flamengo enfrenta o Fluminense, né, pelas oitavas de finais da Copa do Brasil, jogando ida e volta no Maracanã, né. E o Flamengo vai ter alguns desfalques durante essa partida, né? Então o Flamengo já tem desfalque praticamente confirmado para as partidas, são desfalques importantes, né. O Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas diante do Goiás e Bahia fora de casa, né. Foi um jogo meio maluco lá. O Flamengo não jogou nada, mais importante foi a vitória. Então agora vamos embora reger aqui as últimas notícias do Flamengo, que vai pegar nessa terça-feira o Fluminense, né? No dia 16, no horário da noite. 9 horas da noite, se não me engano, no jogo. Então vamos embora para mais um vídeo. Vai deixando aquele seu like, a sua inscrição para ajudar o canal. O seu like ajuda demais. E já vou antecipando aqui que o Pedro possivelmente não joga a partida. É, sincero, Pedro não joga. Então vamos embora pro vídeo aí. Será que o Gabigol vai dar conta? Sim, vambora pro vídeo. Deixa o like. Eu quero saber a tua opinião também aqui nos comentários. Crédito a ESPN Brasil, TV Band Rio, SBT Rio. E é isso aí, vambora pro vídeo. Tá sim. Chamar o Pedro Henrique Torre com as informações então do lado do Rubro Negro, que venceu o Bahia e agora tem essa semana também pensando, é claro, em Fla-Flu na Copa do Brasil. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, Bruno, aí todos que estão no estúdio. Um grande abraço a todos. Essa semana animada para o Flamengo, né? Tem Fla-Flu nessa terça-feira, fim de semana Corinthians, Campeonato Brasileiro, mas tá quente aí por conta desse Fla-Flu aí. Os rivais voltam a se encontrar depois da final do Campeonato Carioca. Flamengo bem engasgado com os tricolores por conta daquela virada que tomou na final do Campeonato Carioca. Um desafio bem grande nesta terça-feira. E aí muito se falou no fim de semana, segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro, dá aquela acalmada em termos de resultados, mas muito se falou por conta das 5 substituições do Sampaoli no intervalo, né? Ali ele depois justificou por conta de lesões, saíram o Matheus Cunha e o Davi Luiz, que estão passaram até por exames. O Flamengo está analisando as situações deles para ver se podem participar do Fla-Flu de amanhã. Ainda uma incógnita nesse sentido. O Thiago Maia tinha sido mais um desgaste, vai estar à disposição do Sampaoli. O Cebolinha e também o Matheus França, que tinham saído ali com problemas também, treinaram nesta segunda-feira pela manhã, estão à disposição para o treinador para essa terça-feira. O Pedro, por exemplo, não treinou, então basicamente inviável a participação dele no clássico desta terça-feira. Em relação a Gerson, Varela e também o Felipe Luiz, tem boas possibilidades de serem relacionados, voltar depois de um tempo afastados por lesões. Aí um reforço para o técnico Sampaoli. O Flamengo fez esforços para que esses jogadores voltassem justamente para o Fla-Flu e aí encorpar um pouco mais a equipe, dar possibilidades de encarar de frente esse Fluminense. Então o Flamengo finalizando agora, já finalizando no finalzinho mesmo a atividade no Ninho do Urubu, se preparando para essa partida. E aí ele pode mexer no meio de campo. Tem Gerson, tem Vitor Hugo, tem Pulgar, tem Thiago Maia, tem essas possibilidades ali. Arrascaeta, Everton Ribeiro, mas na frente lá mesmo o Gabigol, porque o Pedro muito provavelmente continua fora. A gente não crava continua fora porque pode ter uma surpresa de última hora, mas a priori, porque não treinou mais uma vez, o Pedro vai seguir com uma ausência no Flamengo por conta da lesão muscular sofrida logo depois que cobrou um pênalti ainda na partida contra o Goiás no último fim de semana. E aí sem o Matheus Cunha, que ainda está sendo avaliada essa possibilidade ali, uma questão muscular, aí o Santos continua no gol como titular rubro-negro. Mari, Bruno. Ô, Bruno, obrigada, viu, Pedro, pelas informações. Eu estava ontem no... Isso a gente não pode deixar de mencionar. Eu acho que teve um erro da comunicação do Flamengo nessas 5 substituições. Eu até mencionei isso no sábado, lá no meu Twitter, porque quando o jogador ele sai no intervalo por questão física, o Flamengo imediatamente comunica em suas redes sociais que aconteceu isso. Por que dessa vez o Flamengo só foi comunicar que os 5 jogadores saíram por questões físicas após a entrevista coletiva do Sampaoli? Das duas, uma. Ou o Flamengo não queria divulgar isso e só divulgou porque o Sampaoli disse na entrevista coletiva, ou teve uma falha de comunicação ali. Porque não dá para a comunicação do Flamengo deixar o treinador ficar apanhando durante o segundo tempo inteiro dos torcedores em rede social e deixar barato. E só falar depois que o treinador falar.
Então é um erro de comunicação que eu acho que precisa ser revisto pelo Flamengo. Eu quero saber de você, Vene, como é que, se você tem novidades para a escalação, a próxima partida do Flamengo é contra o Fluminense amanhã, já pelas oitavas da Copa do Brasil. A gente citou aqui as escolhas do Sampaoli, que muitas clínicas, nas 5 substituições que aconteceram numa tacada só. E essas serão baixas para o próximo jogo? Não, quem está fora, quem está dentro para a partida contra o Fluminense? Davi Luiz está fora, porque ele está com um problema físico mesmo, uma lesão confirmada. O Matheus Cunha é dúvida. Matheus França fica à disposição, Thiago Maia fica à disposição, o Cebolinha vai ficar à disposição na base de sacrifício, porque o tornozelo dele ainda está inchado, embora ele tenha treinado hoje, e o Gerson retorna. Então, o retorno do Gerson, para mim, é a melhor notícia para o técnico Sampaoli. Era o melhor jogador, até a lesão dele, no meio de campo do Flamengo. E assim, o Cebolinha ir na base de sacrifício, eu também fico feliz, porque é um jogador que está numa crescente muito boa. Então, o Pedro está fora. Para mim, também é uma péssima notícia, assim. Muita gente achava que o Pedro poderia ficar à disposição, mas, gente, não tinha como, era só um milagre mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar da arbitragem desse jogo, tá? Eu acho que é uma coisa da administração de quem comanda isso aí. E 7h30. O jogo foi 4h. Essa notícia aí, essa informação, devia ter sido entregue a todo mundo no momento da substituição. Até porque tinha internet no estádio. Podia ter falado na volta. O Santos voltou porque o Matheus... Cara, e assim, eu acho que o que você falou joga até a favor da situação do Cunha. Tu imagina que se não fosse uma dor assim insuportável, ele vendo que o São Paulo teve que fazer as 4, você não acha que com essa fome que ele tem de jogar, ele não ia falar, pô, vai dar pra eu ficar... Beleza, falamos rapidinho, antes de a gente entrar no assunto aqui, vamos olhar aqui, ó. Então o Flamengo, teoricamente, se não mudar o cenário para terça-feira, deixa eu voltar pro quadro aqui. Matheus França, mas aí tem o Santos, beleza. Davi Luiz, aí tem ali o Fabrício Bruno, Léo Pereira, beleza. Matheus França, Pedro tá fora, Matheus Gabi, tem Everton Ribeiro, Matheus Gonçalves. Isso. Thiago Maia, Vidal, Vitor Hugo, o Igor... Pulgar. Então, só o Cebolinha que preocuparia ainda mais. Sim. Beleza. Eu estava com uma pergunta para fazer. Então deixa eu falar, quando você pensa, deixa eu te falar um negócio. Com essa sobrancelha. GV, ele pode ter chegado a essa conclusão, como o Sampaoli falou que foi, já voltando para o intervalo, ele pode ter entrado num acordo com os médicos. Olha, tá incomodando um pouco aqui, dá pra voltar ou não. Pô, tu já fez isso algumas... Não eu muitas, não jogava, pô. Não muitas, mas já fez uma vez ou outra. No banco você fica com dor e pronto. Aqui, pô, e aí, vale a pena arriscar? Tá bom. Se não vale tanto a pena arriscar, se tem o Santos no banco. Linda a sua história. Linda, altruísta. O cara, o mundo é lindo. A popô. Agora, você não pode com 2 a mais... Não pode. Tomar o sufoco que levou do Bahia. Com todo respeito ao Bahia, mas não é o Palmeiras, não é o Botafogo que tá voando. Não é, pô. Não, Break. O Flamengo atualizou há 3 minutos a situação do Davi Luiz e do Matheus Cunha. Podemos? E aí, podemos, temos. Davi Luiz, pequena lesão na posterior da coxa, segue tratamento no CT. Já Matheus Cunha apresentou uma inflamação no quadril direito, relata dor e será reavaliado para a partida de amanhã. Bom, então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? Vamos fazer um giro de notícias aqui, né, sobre o Flamengo. Vamos entrar aqui no Twitter do Vini Casagrande, que ele trouxe algumas notícias apuradas, né, sobre as situações dos jogadores lesionados do Flamengo, né? Quem vai jogar, quem não vai jogar, quem está apto, quem possivelmente vai ser relacionado ou não, né? Primeira notícia é sobre o Matheus Cunha, né? Matheus Cunha treinou normalmente hoje, segunda-feira, e tem muita chance de ser relacionado para o Fla-Flu na terça-feira, né? Gerson treinou mais uma vez e deve retornar ao time do Flamengo, né, no Fla-Flu. Matheus França não preocupa e fica à disposição, uma boa notícia. Cebolinha preocupa, embora tenha treinado, né? Mesmo com o tornozelo inchado, ele treinou e possivelmente ele deve ser relacionado no sacrifício, né? E o Pedro está fora, né? Como informamos na última semana, o camisa 9 ficará ao menos 10 dias parado. Então, mesmo o Pedro fazendo tratamento intensivo para a sua lesão, não conseguiu praticamente se recuperar a tempo, vai ficar um parasita de 10 dias parado. Mais uma notícia aqui embaixo. Já falando sobre o Pedro. Davi Luiz realizou exames que diagnosticaram, né, uma pequena lesão no posterior da coxa direita. Segue em tratamento e já não faz parte do jogo, né? Não vai ser relacionado, então ele está fora
da partida aqui. Aqui é do Cebolinha, que eu já cheguei a falar. Do Pedro, eu já cheguei a falar também, né? Então, é isso aí, né? Então, Cebolinha, possivelmente, mesmo com o tornozelo inchado, ele deve ser relacionado para a partida. Pedro e Davi Luiz desfalcam o time. Gerson deve retornar. E Matheus Cunha possivelmente deve retornar. Óbvio que de um dia pro outro tudo pode mudar, né? Mas até esse momento são essas notícias dos jogadores que se machucaram na última partida, né? Pedro e Davi Luiz fora. E Gerson, Cebolinha, Matheus Cunha deve voltar, né? Então é uma boa notícia do Gerson retornar à equipe, né? Então, e o Matheus França também deve ser relacionado para a partida, né? Óbvio que sem o Pedro a gente perde muito, né? O centroavante lá na área, mas o Gabigol pode fazer essa função, mas eu acho que não com a mesma eficácia do Pedro. Mas eu quero saber a tua opinião. Será que o Pedro e o Davi Luiz vai fazer muita falta ao Flamengo? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Deixe sua opinião aí, o seu like também aí. Sempre tento fazer aqui da melhor forma possível para trazer informações para vocês aí. Beleza? Tamo junto, nação. É isso aí. O like já ajuda demais. Seu comentário também importa. E tamo junto. Palpite? Não. Palpite no dia do jogo. Tamo junto aí. Valeu!